Hello, hello, bom dia, bom dia. Hoje a gente vai falar, hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira e amanhã é sexta. Quinta-feira quer dizer que nós estamos no quarto episódio da nossa série Hora de Mudar. E hoje o que a gente vai falar é muito importante sobre... Cara, hoje é muito importante sobre mudança. Hoje, se você prestar atenção num detalhe que eu ensinar aqui, talvez você consiga fazer mudanças tão representativas na tua vida que você pode dar uma guinada apenas usando um pouquinho do que a gente chama de submodalidades. E o que é submodalidade, né? A gente vai entender o que é submodalidade, que é uma das técnicas mais poderosas, mais conhecidas na PNL, na programação neurolinguística, e que muitas pessoas não sabem usar porque, de certa forma, né, não tem noção de que a submodalidade pode ser, primeiro, um instrumento, certo? Agora, ela pode ser um foco de atenção. Você veja só. Para a gente entender de submodalidades, a gente tem que entender que submodalidades é como se fosse, né, uma abertura, certo? É um desdobramento, né, por isso que é uma submodalidade, de coisas que acontecem e que muitas vezes nós não desdobramos, a gente não dá atenção. Você quer ver uma coisa? Também tem submodalidades dos três principais canais sensoriais. O primeiro canal sensorial é a nossa, né, coisas que a gente vê. Então você poderia dizer o seguinte: se você está pensando agora, quer ver uma coisa? Visualização. Se você está pensando agora em alguma imagem, certo? Nós poderíamos ter duas submodalidades dessa imagem. Faz esse exercício. Pensa em alguma coisa. E se surgiu alguma imagem no seu pensamento agora, essa imagem ela está pertinho de você ou ela está mais distante? Essa é a primeira submodalidade. Quando você imaginou essa imagem, você vê ela como se ela fosse uma paisagem ou ela está dentro de um quadro limitado? Segunda submodalidade. Quer ver uma terceira submodalidade, ainda sobre essa imagem? Essa imagem, por exemplo, ela é nítida, você consegue ver detalhes nela? Ou ela só é uma imagem distante que você vê aquela paisagem sem necessariamente perceber, né, o itemzinho lá no cantinho, o detalhe? Então, submodalidades são esses detalhes. Você quer ver uma outra coisa? No mesmo pensamento que você teve agora, nós podemos ter as submodalidades de som, as submodalidades tonais, por exemplo. Você percebe um som numa lembrança? Por exemplo, nessa imagem que você lembrou, você pensou em alguma coisa, tem algum som? Se tem algum som, esse som, ele vem da onde? Ele vem da frente, de um lado, de trás? A submodalidade do som também é muito importante. Esse som, por exemplo, é um som mais grave ou é um som mais fininho? É um som que vem de longe? Deu uma quedinha na conexão aqui, voltou. É um som que vem de longe ou é um som que está aqui pertinho, talvez grudado no teu ouvido? Então tudo isso, né, essas submodalidades visuais, auditivas e sinestésicas também. Você pode ter, por exemplo, quando você tem uma lembrança, você pode ter uma sensação. Sabe aquela pessoa que diz assim: nossa, agora me arrepiei? Esse arrepio, ele é um arrepio fraquinho que você quase não percebe, ou é aquele arrepio que sobe a espinha e faz um uff? Você entendeu? Você tem, por exemplo, uma sensação. É uma sensação que te dá um frio ou é uma sensação que te dá um calor?
São submodalidades de coisas visuais, auditivas e sinestésicas. Eu sei que no primeiro momento pode estar parecendo assim, pô, parece uma coisa meio estranha, né? Qual é a utilidade disso? Pois bem, o nosso processamento sensorial, ou seja, tudo que a gente pensa, sente e depois gera motivação para fazer, acontece através de submodalidades. Isso quer dizer o seguinte, quando você precisa ficar concentrado, isso eu mudei radicalmente a minha possibilidade de ter mais concentração quando eu ajustei estas submodalidades. Então, por exemplo, dependendo da pessoa, ela tem mais facilidade de ter concentração quando ela pega o foco dela e mantém o foco em uma única coisa. Porque o foco é uma submodalidade visual, ou seja, eu posso focar aqui na tela desse celular. Como eu posso ficar olhando para as paredes, olhando para os objetos e a minha visão ficar ampla, enxergando uma paisagem toda. Você percebeu? Tem um cara que é o Giggins, eu acho que é, né? É o cara considerado o cara mais casca-grossa dos esportes, o cara que já passou pelas três forças armadas nos Estados Unidos, que ele, numa das falas dele, ele diz que mesmo quando ele está, né, no meio de uma multidão, está participando de uma prova, por exemplo, de corrida, e ele passa por essa multidão, ele consegue manter o foco para frente sem perder a atenção quando as pessoas estão ali dizendo, vai lá, e aí, que legal. Então, aquele som, ele faz com que aquele som vá ficando distante e a imagem é exclusivamente focada na pista onde ele está correndo. Isso quer dizer que para ele manter uma alta performance, ele usa as submodalidades, ou seja, alguém chama ele, fala no ouvido dele, alguém diz algumas coisas para ele e ele pega aquilo, diminui o volume e bota lá distante, por mais que alguém esteja literalmente gritando com ele. Por mais que ele veja milhares de pessoas passando, imagina você correndo numa maratona, né, tem muita gente em volta olhando, ele pega aquelas pessoas, ele distorce aquela imagem, ou seja, se tiver, por acaso, a mãe dele, um amigo dele ali no lado, ele não vai ver, porque ele está extremamente focado. Então isso é uma submodalidade estratégica, ou seja, eu monto uma estratégia mental para aumentar a minha performance nesta prova. Agora imagina você pode estar, por exemplo, como acontece com todos nós, né? Eu abro o meu computador e vou fazer um trabalho. Aliás, hoje, agora, quando eu terminar essa live, eu tenho um trabalho para fazer, que eu vou precisar ficar concentrado por mais ou menos uns 40 minutos, uma hora. Eu poderia, nesse momento, por exemplo, colocar uma música, ligar um rádio. Agora essa música começa a tocar, você imagina que esse rádio começa a tocar e está lá uma música que eu gosto. Muitas vezes começa a tocar aquela música que você gosta e você para tudo e presta atenção. Às vezes não é prestar atenção com o olhar, mas é com a audição. O que é uma submodalidade? É você, poxa, eu trabalho aqui numa empresa que tem um som ambiente, né? Poxa, se tem esse som ambiente, em algum momento vai tocar uma música que você gosta e pode tirar o teu foco. Ou seja, você está ali concentrado, às vezes até numa reunião, e a música tocou. Como que você usa a submodalidade para fazer com que essa música não tire o seu foco das coisas que você quer? Então uma coisa é você, só na sua mente, quando essa música começa a tocar, você fazer assim, ó, girar o botãozinho interno do volume da música e fazer com que ela vá ficando baixinha, talvez ficando distante. Porque naquele momento, esta submodalidade de reduzir o som, de manter a música distante, ela ajuda você a manter o foco no que está acontecendo ali naquela reunião ou numa conversa. E isto talvez seja, eu não digo talvez seja, mas eu poderia dizer assim com muita convicção, que é o grande segredo da estratégia de grandes nomes da história
Por exemplo, se você pegar o Walt Disney, ele conseguia ter personalidades diferentes no seu processo criativo, porque ele conseguia utilizar muito facilmente, mesmo sem saber tecnicamente isso. Tinha momentos que ele tinha uma capacidade absurda de ter concentração, ou seja, poderia estar caindo o mundo ao redor dele. Ele criava essa submodalidade, o mundo está distante, está dissociado, eu agora estou aqui concentrado montando o meu projeto. Por outro lado, tinha momentos que, inclusive, os seus sócios, os diretores, as pessoas mais próximas diziam que ele ficava com uma cara de doido, porque ele ficava tão empolgado querendo convencer as pessoas que ele criava uma submodalidade de entrar dentro de um mundo e fazer com que aquele mundo parecesse extremamente real, que aos olhos, a visão e o mindset dos outros que ainda não tinham aquela visão, parecia que ele estava no mundo de doido. Ele criava submodalidades, ou seja, ele conseguia na mente dele criar, por exemplo, uma parte lá da Disney com tamanha clareza, ou seja, com submodalidades, com cores, com detalhes que praticamente ninguém conseguia entender o que ele estava fazendo. Então você vai notar que pessoas que são extremamente criativas, se você pegar, por exemplo, um pintor de um quadro, nossa, uma obra de arte, você olha para aquilo e você fica pensando, como que esse cara conseguiu fazer com que parecesse essa imagem apenas com um pincel e uma tinta? Por quê? Porque ele tem uma capacidade especial de transformar a imagem em submodalidades tão específicas, e ele tem talvez uma capacidade de usar esta visão com a submodalidade sensorial, que é a mão dele, de pegar o pincel e passar e fazer os traços de tal forma que se transforme naquela obra de arte final, que é maravilhosa. Então isso tudo é o que forma praticamente todas as estratégias da nossa vida. E aí você vai ver aquele cara que, por exemplo, palestrante, Eu tenho alguns caras que eu admiro, que eu vejo assim, nossa, o cara é maravilhoso. Então, por exemplo, o professor Clóvis de Barros Filho. Quem nunca assistiu esse cara, anota esse nome aí e vai no YouTube e procura algum vídeo dele. Ele fala muito bem em público. Mas quais são as submodalidades que ele utiliza? Ele fala de tal forma que ele beira uma pessoa desesperada, doida, meio que fora de si, extremamente empolgado. Isso quer dizer o seguinte, ele consegue pegar uma emoção e transformar aquela emoção em algo muito grandioso, e pegar esta emoção que fica muito grandiosa e transferir para um tom de voz, e que esse tom de voz se transforma talvez na grande marca pessoal, e é um cara excepcional no palco. Por outro lado, você vai notar uma pessoa que vai subir no palco para falar e ele não vai se dar conta desse negócio da submodalidade tonal, por exemplo. E ele vai lá e vai falar num tom monótono. Você imagina que eu venha falar para você desta forma, que submodalidades funcionam. Você entendeu? É sinal de que muitas vezes você não entendeu que uma inflexão vocal é uma submodalidade do tom, do som que você está emitindo. E esse é um ponto. Quais são as estratégias que a gente pode usar com as submodalidades para fazer com que o que você faz hoje fique melhor ainda? Por exemplo, quando eu preciso... essa aqui é boa. Quando eu preciso fazer, por exemplo, um post e que esse post tenha uma imagem, um post no Instagram, eu preciso ter atenção à submodalidade visual. Porque se eu for fazer um post sem estar atento, por exemplo, à paleta de cores,
sem estar atento à clareza da imagem, sem estar atento à congruência da imagem ou das imagens que você vai colocar nesse post, é muito provável que o post não vai chamar atenção, vai ficar estranho, né? Então, estar atento a essas submodalidades quando estou fazendo um trabalho de design, por exemplo, é muito importante. Vamos pegar um outro exemplo. Imagina que você seja um engenheiro, um arquiteto, né? Ou então um decorador. E você é contratado para fazer a decoração de uma sala. Você vai estar muito atento às submodalidades visuais de tamanho, distância, de luz, né? Qual é o ponto deste ambiente que vai ter foco de luz? Qual é o ponto desse ambiente que vai ter desfoco de luz? Se você observar, e eu faço esse exercício muito, se você chegar numa sala muitas vezes que é aconchegante, que dá vontade de ficar ali, que é muito gostosa de ficar, o único detalhe que o arquiteto pensou ali foi a estratégia de iluminação. Botou mais luz, menos luz, focou a luz para cá e não focou para cá. Ponto. A partir desse momento temos um ambiente extremamente agradável para sentar e para relaxar. Você entendeu? Então isso é submodalidade. É entender como que, né, as submodalidades dos três canais sensoriais, visual, auditivo e sinestésico, fazem com que a nossa vida mude radicalmente. E isso tudo entra em tudo que a gente faz, porque tudo que a gente faz pressupõe estratégia que causa a ação que a gente fez. Isso quer dizer o seguinte: hoje, né, está começando o dia, a hora que você sai, se você ainda está na sua casa, você vai sair da sua casa e vai para o seu trabalho, é muito provável que você vai começar a usar estratégias sensoriais. Se você vai, por exemplo, com o seu automóvel, quando você entra no seu automóvel, talvez, como acontece no meu caso, já esteja ali automaticamente o rádio ligado. Quando liga o meu carro, liga o rádio. Talvez agora de manhã, para dar um ânimo, você vai aumentar o volume do seu rádio. O volume do som do seu rádio é uma submodalidade, que ele pode ser mais alto, médio ou baixinho. Esse volume muda o seu astral, muda, né, o seu estado de espírito. E você não se dá conta que isso faz toda a diferença. Quando você acorda de manhã, você pode, por exemplo, criar uma submodalidade de visualização do seu dia. Então tem pessoas que acordam de manhã e talvez aquela imagem mental que vem no primeiro momento seja aquela imagem mental de: nossa, um dia nebuloso, um dia escuro, com tormentas. Você percebeu? Ou então você pode acordar de manhã e imaginar um dia ensolarado, imaginar um dia maravilhoso, como se fosse um quadro perfeito, pintado da melhor forma possível. Esse pode ser o seu dia, porque você mudou as submodalidades da sua imaginação de como será o seu dia. Você quer ver uma outra coisa muito forte? Esses dias eu via numa entrevista de um podcast de um milionário, e ele falava que quando ele era ainda criança, e ele falava para os seus pais, para os seus amigos, que ele via nitidamente como ele se vestia, como ele falava, como ele, os lugares que ele frequentava quando ele fosse adulto. E ele dizia que ele se via como uma pessoa muito rica, muito bem sucedida. E de fato o cara é multimilionário. Por quê? Porque a imaginação dele era composta de diversas submodalidades. A roupa dele era uma roupa cuidadosamente, detalhadamente imaginada. E é isso que eu quero que você agora enriqueça o seu dia, enriqueça a sua imaginação, porque é isso que talvez vai fazer a diferença entre você
realmente viver num mundo onde você tenha alegria, ou então viver num mundo onde você tenha tristeza. Viver num mundo onde você tenha realizações, ou viver num mundo onde você tenha decepções. Por quê? Porque tudo começa antes aqui. Tudo que você realiza na vida real, antes acontece aqui. Da mesma forma que você pode agora mudar, por exemplo, uma lembrança do seu passado apenas ajustando as submodalidades. Parece coisa de doido, né? Mas são os doidos que mudam o mundo. E a gente está falando agora de uma série que é Hora de Mudar. Você quer ver uma coisa? Lembra de um momento que não foi agradável para você, certo? Esse exercício é bem interessante. Volta assim no passado, pode ser agora um dia, um mês, um ano, 10 anos depois, pode ser quando você era lá na infância. Volta no passado e procura observar uma cena que não foi legal. Sei lá, um dia que teve alguma encrenca no trabalho, uma família, alguma coisa. E verifica essa cena. Ok? Verifica, visualiza. Ao visualizar essa cena, eu vou pedir para você me dizer o seguinte. Você vê essa cena como se você estivesse de longe, vendo lá no passado, você vivenciando, ou você entrou na cena? Se você entrou na cena, eu vou pedir para que você faça um exercício agora. Que você entre na cena e faça com que essa cena fique um pouquinho... Se ela não foi legal, né? Então a ideia é lembrar de alguma coisa que não foi legal. Se você está na cena, ou se você está vendo a cena, você agora distorce, como se fosse tirar a sintonia e essa cena não fica muito mais clara, você não vê com muita nitidez. Eu vou pedir para que você agora, se essa imagem, independente do tamanho que ela está, além de distorcida agora, que você diminua um pouquinho o tamanho dela. Se ela é um quadro, faça o quadro ficar um pouquinho menor. Se você está vendo ela como paisagem, faça essa paisagem diminuir, como se fosse diminuir o tamanho da sua visão. Talvez você consiga pegar essa cena e afastá-la um pouquinho, sabe? Então, além de distorcida agora, ela está afastada e ela está um pouquinho menor. Talvez essa cena agora, você possa dizer assim, será que ela fica melhor mantendo as cores que eu vejo, ou se eu tirar essas cores e deixar ela sem as cores, mais afastada, um pouquinho distorcida, um pouquinho menor, será que ela não fica melhor para mim? Muito bem. Com o ajuste que a gente fez na cena, mudou um pouquinho o teu sentimento que você carregava negativo em relação àquela cena? Para algumas pessoas que vão assistir esse vídeo, talvez seja a mudança radical. Talvez você diga assim, nossa, essa cena já não me incomoda mais. Se você tinha culpa, se você tinha rancor, se você tinha algum arrependimento, talvez esse sentimento ele se dissolve, ele diminui drasticamente. Por quê? Porque você usou uma coisa muito simples, que é a mudança da submodalidade visual. E a gente falou aqui só a submodalidade visual dessa cena, de uma lembrança que você tem. E quando você fez isso, talvez você fez alguma coisa que praticamente ninguém, a maioria das pessoas, sei lá, 95%, 97% das pessoas que eu conheço, nunca ouviu falar. Se nunca ouviu falar, provavelmente não usa. Então você veja, as submodalidades elas podem mudar a forma com que a gente imagina as coisas, ou seja, os nossos sonhos, e ela pode mudar o nosso passado. Eu posso pegar uma lembrança e ajustar com as submodalidades. E essas submodalidades elas podem ser visuais, como a gente fez no exercício, elas podem ser tonais, né? Eu posso lembrar agora do tempo que, sei lá, minha mãe gritava comigo quando ela ficava braba porque eu não ia bem na escola. Se eu pegar aquele som e deixar ele distante, se eu pegar aquele som e diminuir o volume, se eu pegar aquele som, aquelas palavras da minha mãe e mudar, por exemplo, a voz dela e botar uma voz, sabe a voz do Pato Donald? Pronto. Né? Então você imagine agora que quando você era criança, talvez sua mãe, seu pai ou alguém xingava, gritava você. Só o fato de você imaginar e lembrar dessa voz
e eu vou trocar essa voz pela voz do Pato Donald, né? E aí você vai ver que aquela gritaria vira, né? Fica até engraçado. Então aquela lembrança que às vezes a gente lembra e gera, né, gera uma machucadinha no peito, gera uma dorzinha no peito, talvez só mudando a sua modalidade ele deixa de fazer aquele sentido negativo. E talvez hoje você queira exercitar com as pessoas. Você vai estar na frente de gente hoje, né? Uma boa parte das pessoas ela trabalha, né, encontrando pessoas. Então quando você encontrar alguém hoje, ajuste, por exemplo, a submodalidade que você tem ao encontrá-la ela. A encontrá-la ela é boa, né? Ao encontrá-la do ponto de vista visual. Se você tem alguém que você, toda vez que você vê essa pessoa, que você, sei lá, fica com um sentimento negativo, a submodalidade que você cria dessa pessoa pode ser bem interessante. Então você imagina que você viu essa pessoa e ficou mal. Talvez seja uma pessoa que seja do seu trabalho, talvez seja uma pessoa que se encontra na rua. Então quando você vê essa pessoa, em vez de focar e fazer com que aquela imagem ela cresça na sua mente, e ela fique colorida, nítida, né, e gera esse sentimento não tão legal, sabe o que você pode fazer? Você distorce a imagem dessa pessoa. Então quando você olhar para ela assim, você vê e tem aquela impressão de que essa pessoa não está muito nítida na sua frente. Talvez você possa olhar para essa pessoa, em vez de deixar ela grandona na sua frente, faz com que ela fique um pouquinho menor. E talvez quando você vê essa imagem distorcida um pouquinho menor, você possa até imaginar que ela está meio que se afastando. Na sua mente, assim, embora ela esteja a 1 metro de distância, você imagina que ela está longe. Isso é visual. E aí você pode, por acaso, ser uma pessoa que trabalha com você. E você pode pegar e dizer assim, poxa, mas eu escuto a voz dessa pessoa, eu fico nervoso, eu fico com raiva. Pronto, você vai encontrar essa pessoa, ela vai começar a falar. E você vai, lá na sua mente, pegar um botãozinho e vai diminuir o volume. E quando essa pessoa começa a falar, talvez essa voz fique bem baixinho para você. E talvez você pegue e essa voz, às vezes essa pessoa trabalha, sei lá, no seu lado direito aqui, né? E aí você vai, eu vou pegar essa voz e eu vou jogar lá para trás. E eu vou deixar ela assim, mais distante. Então, além de tirar de uma posição, eu vou deixar ela mais distante. Não vai ficar a 1 metro de distância, vai ficar 10 metros de distância atrás. Que nem vai me chamar a atenção de olhar quando sair essa voz. E você vai notar que o seu dia começa a ficar muito melhor. Você vai notar que você vai conseguir dar foco para as coisas que realmente importam. A maior parte das distrações nossas são de coisas que nos incomodam. Então, quando eu começo a perceber aquilo que me incomoda, eu mudo a submodalidade daquilo. Seja visual, seja tonal, seja a sensação que aquilo me gera. E quando eu começo a fazer isso, começa a mudar drasticamente o meu mundo. Eu começo a ter mais atenção no que realmente importa e as mudanças acontecem. É exatamente isso que a gente faz quando você, por exemplo, faz um atendimento de coaching, mentoria, que você usa essa técnica da PNL sem a pessoa se dar conta. Você pode usar isso para você. Você pode usar isso para as pessoas que você convive, seja a sua equipe, pessoas da sua família. Basta praticar um pouquinho. Submodalidades. Eu tenho certeza que esse talvez seja um assunto que a gente poderia ficar falando a manhã inteira. Mas a gente já está falando aqui há meia hora e eu sei que você tem seu dia para encontrar pessoas, para fazer o mundo dessas pessoas melhor, como eu espero ter feito o seu dia melhor. Todos os dias eu estou aqui, 5h55 da manhã, de segunda a sexta. Nesse momento agora a gente está no 4º episódio de uma série que vão ter 10 episódios que a gente vai falar sobre a hora de mudar, que é de uma das obras do Richard Bandler, criador da PNL, um livro com esse título. Então eu estou trazendo para você 10 tópicos, né, em 10 episódios em que você pode pegar de uma maneira prática, extremamente simples, aplicar no seu dia a dia, fazer seu dia melhor, fazer sua vida melhor. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado, mas não esquece, esse episódio aqui eu faço ao vivo e deixo esse vídeo aqui por poucos dias. Depois eu tiro ele do Instagram. Porque aqui no Instagram a minha intenção é encontrar você e ir ao vivo, a gente se conectar, a gente falar e eu poder ajudar você crescer, você melhorar na sua vida, na sua carreira, né? Com 3 requisitos que eu não abro mão. Primeiro, tem que ser de maneira muito ética. Você vai crescer na vida? Sim, cresça. Mas não esqueça que você precisa deixar um rastro
né, de ouro. Então preste muita atenção nisso. Nilson, valeu, eu que agradeço a tua presença. Então, primeiro é ético. O segundo ponto, que tem que ser muito rápido. A ideia de a gente ter que fazer um curso, como eu, né? O meu curso de PNL durou 400 horas, rapaz. Né? Você vai fazer uma faculdade, fica 5 anos. O meu objetivo aqui é que seja muito rápido. E outro, que precisa, para ser rápido, eu preciso simplificar a ponto de que ele funcione, mas não seja simplório. Essa é a minha ideia. Obrigado por você ter estado aqui comigo. E a gente se encontra amanhã no 5º episódio desta série. Ótimo dia para você, ótima quinta-feira. Hoje é dia de TBT, não esquece. Um abraço.